Esse canal eu vou fazer voltado único exclusivamente, né, para dar a minha opinião, não de forma espontânea para me tornar famoso ou algo do tipo, porque não é essa a minha intenção. Mas até como o próprio nome do canal diz, né, ou dá algum intuito a entender, a minha intenção é ser anônimo. Por isso até o meu nome, né? E aí, pensando nesse caso, para começar logo esse primeiro vídeo, eu gostaria de trazer um tema que é até um pouco tanto quanto polêmico, né? A questão da democracia se simplesmente e unicamente falha. Ela até agora se mostrou que é inútil, incompleta e até mesmo só fez piorar diversas situações em diversos países. E tem-se essa ideia, né, de que a democracia ela é super boa. Mas aí a gente entra já numa questão que já foi até escrita e dissertida por outras pessoas publicamente, né? Como ficou até explícito no livro Democracia, o Deus que Falhou. Ela é completamente falha. Claro, ela se demonstra sendo muito útil e sendo muito boa em comparação a outros regimes políticos que já foram trazidos e apresentados, como as ditaduras totalitárias. Porém, em comparação ao que poderia vir a ser, a democracia é completamente falha. Ela apresentou e ela entrega, o principal ponto, né, é que ela entrega o poder na mão de pessoas que são incompetentes e até mesmo pessoas que não deveriam ter direito ao voto. Que aí a gente entra no principal ponto da democracia. Como é que pode um indivíduo que é bancado pelo governo, que é sustentado pelo governo, um servidor público, ter direito ao voto? Obviamente, essa pessoa, né, ela vai ter o voto dela todo direcionado para o grupo político que favorecer a ela, que favorecer o grupo dela. Então, antes mesmo de ocorrer uma eleição, o voto desse servidor público já está vendido. O político não precisa ir até ele e corrompê-lo e entregar um dinheiro na mão dele. Claro que tem esses atos, acontecem esses atos, principalmente hoje, mais no interior do Brasil, né? Porém, um servidor público que mora na sua capital, né, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, não importa qual seja, uma grande metrópole, mesmo que o político não entregue diretamente uma nota na mão dele, ou dê a ele alguma coisa, ou faça qualquer tipo de promessa, ele já está vendido. Porque ele fica direcionado, o cargo dele, né? Ele fica direcionado à opinião política dele, àquele político que já garantiu mais direitos para a classe dele, mais contribuições, mais uma aposentadoria melhor, mais férias, mais folgas, e tudo isso influencia. Então o principal ponto que a gente entra é a democracia, antes mesmo da eleição, já tem compra de votos. E isso a gente vê visivelmente em diversos cantos. Onde é que existe num país onde o direito ao voto devia ser o voto da gente, né, deveria ser anônimo, a gente não deveria sair por aí debatendo, conversando, né, segundo a lei. Porém, quando você vai numa rua de qualquer escola, o que mais tem é santinho, pessoas com camisa vestida voltada para aquele político X, né, jogando por aí, feito um bando de burros. E aí, isso é até um pouco engraçado, né? Como é que tem uma lei que diz explicitamente que você não deve expressar publicamente o seu voto, que isso não é coerente, que isso não é adequado, mas ainda assim um indivíduo fica lá, pulando, gritando, carregando bandeiras, com a caixa de som, às vezes, muitas das vezes, escutando uma música que, sinceramente, é uma palhaçada, e ainda causando poluição sonora a indivíduos que não queriam estar ali escutando aquilo, né? Se sujeitando àquilo. Seguindo essa mesma linha, né? A gente vê a questão do bostileiro médio, né?
que ele gosta de se apresentar, ele gosta de chamar a atenção, né? Como eu já falei, existe uma lei que o voto deveria ser o quê? Sigiloso, né? Secreto. Porém, ele faz questão de gritar. Isso é uma característica do brasileiro médio, né? Ele quer se apresentar, ele quer chamar a atenção, ele quer ter toda essa glória para cima dele, né? E aí a gente já entra na mesma característica que a maioria desses bochileiros médios tem, que é o quê? Que é os auxílios. Como é que um indivíduo, um país, né, que tem 95 milhões, aproximadamente aí 40, 45% da sua população, recebendo auxílios em geral, e essas pessoas, esses indivíduos, ainda assim têm direito a voto. Por isso a democracia ela apresenta pontos muito falhos. Quer dizer, aproximadamente 40 a 50% da população hoje do Brasil já tem o seu voto garantido em partidos que favorecem diretamente pontos políticos de sociabilidade, de questões sociais, de aumento de auxílios, de criação de novos auxílios, consequentemente, né? Então tudo isso reflete uma falha visível de que a democracia num país principalmente voltado com questões sociais de esquerda, dessa culturazinha woke, né? Que sinceramente é uma merda e só faz mesmo acabar com a mente das crianças hoje em dia, principalmente de colégio, né? Se você tem um filho que ele tá num colégio público, ele não tá ali para estudar, saiba disso, ele não tá ali para estudar, ele tá ali para ser alienado em volta da cultura woke, de decisões da cultura woke. Então, assim, isso é completamente sem noção. E aí a gente já entra numa questão que está sendo um alinhamento de crianças, alinhamento parental, isso desde cedo. Como é que uma criança ela vai para a escola e ela aprende que é correto quando o pai dela disciplinar ela chama a polícia? Aí vamos crescer num país onde toda criança chama a polícia para prender o pai e nunca vai ser educada, nunca vai ser disciplinada, nunca vai ser chamada a atenção, nunca vai saber os que são os limites. Isso aí fica visível quando a gente vai num supermercado, quando a gente vai num ambiente público, né? E simplesmente tem uma criança se jogando no chão, gritando com o pai, querendo subir no carrinho, querendo comer compras dentro do próprio supermercado. Quer dizer, a criança ela não tem nem sequer um autocontrole que é repassado pelos pais para ela se alimentar no horário certo, no ambiente certo, de forma educada. Tudo isso são questões de princípios que afetam diretamente o desenvolvimento do país e afetam diretamente a forma como esses futuros eleitores vão votar, né? Infelizmente. E aí é interessante a gente entrar nesse assunto também, né? Eu não sei se já foi comum para vocês, eu vou procurar o link e vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Mas tem um vídeo que é o Rio de Janeiro em 1960, se não me falha a memória. E é interessante que ele mostra diversas pessoas muito bem vestidas, muito bem educadas, e aí até dizem, né, que o Rio de Janeiro levou o título de cidade maravilhosa, não somente pelas suas lindas paisagens, mas também pelo seu público, que na época, sua população na época, né, que era muito bem educada, muito bem vestida, muito bem simpática, né, que é uma característica do brasileiro, se você for comparar com qualquer europeu hoje em dia, né. E aí o que acontece? Você percebe que há uma grande alienação. Como é que pode? Há algumas décadas atrás, toda a população se vestir bem, ler mensalmente 3, 4 livros, conversar bem, serem educadas. E hoje em dia o Rio de Janeiro está da forma como está, né? Não preciso nem comentar sobre detalhes aqui. Enfim, visando esses pontos, né, a gente entra na seguinte questão, né? A democracia ela é completamente falha
E muitas pessoas não deveriam ter direito ao voto. O problema é que, quando isso vai a público, quando esse discurso dessa forma direta vai a público, a pessoa é intitulada de palavras que eu não posso nem dizer aqui, né? Porque senão o YouTube vai banir os vídeos, vai banir toda a estrutura, né? Do canal. Mas você vê que tem essa alienação por trás. Que até mesmo como é que você pode expor sua opinião, que é uma opinião simples, não é uma opinião narcisista, nem ditatorial, nem nada do tipo. É uma opinião pública e simples de que a democracia ela é falha e nem todos deveriam ter direito ao voto, isso é fato. Somente talvez ali 25 a 30% da população, que hoje são as pessoas que pagam impostos, na minha opinião, o público que é pagador de imposto, que faz o capital de giro, trazendo lucro, obtendo lucro para o país, deveria ter o direito ao voto. Porém, quando você expõe isso publicamente, você já é taxado de diversos títulos nada amigáveis. E, consequentemente, você fica limitado, cortam a sua voz. Dizem que aqui é um país onde você tem liberdade de expressão, né? Porém, se você falar algo contra o Supremo, você vai preso. Enfim, o tema do vídeo era esse, mais ou menos. Eu queria só trazer alguns pontos gerais, os quais eu acho importante ressaltar. E se caso vocês tiverem algum tema, deixem aí nos comentários. Eu estou começando o canal agora, né? Gostaria de trazer opiniões públicas nesse viés e nessa ideia. E gostaria também de saber da opinião de vocês, né? Deixem aí mais nos comentários.